história toda? Porque aqui no Brasil a gente cresce com a visão de que o europeu ele é um merda, ele chegou lá, colonizou, ele é um malvado. Como é que vocês enxergam? É assim também que vocês enxergam isso? Com certeza, porque a colonização trouxe muita coisa errada, né? Muito sofrimento, né? Na população em si, né? Até hoje eu acho que seja no Brasil, outros países que foram colonizados nessa forma, porque essa brutalidade que a colonização trouxe na população deixou marcas até hoje, indelebidas, que a gente fala, né? Marca que não sai, né? Uhum. Então, nós temos essa imagem também que a colonização foi realmente alguma coisa muito errada que prejudicou muito também na questão em desenvolvimento Uhum. dos países africanos. E esse rei da Bélgica, como é que é o nome dele mesmo? Leopoldo O II. Leopoldo II, ele é o principal vilão que vocês enxergam? Não, hoje em dia, a gente não enxerga ele como o principal vilão, mas ele foi um dos maiores assassinos da humanidade, né? Então, a minha percepção, porque eu pesquisei muito sobre ele também, a minha percepção em relação a ele, só na época, porque ele, depois da Conferência de Berlim em 1885, ele ficou no poder, né, na fazenda dele, que era o Congo, até 1909. E nessa época, tem livros, tem documentos que falam disso, cerca de 10 milhões de congoleses, na época, foram assassinados. Foram brutalmente assassinados por vários motivos. A maioria dos motivos era porque você tinha metas, você era para você, porque na época tinha a indústria da automobilística estava crescendo e precisava de matéria-prima fazer borrachas. E então tem látex, né? Tem aquele, não sei como o nome do que se chama em português, mas o látex, aquela matéria que sai daquela árvore EVA. Então você tinha uma meta para você levar uma certa quantidade X para você levar nos belgas que trabalhavam para ele. Por exemplo, vamos supor, você tem que levar 5 baldes desse látex por dia. E se você não conseguia levar essa quantidade, simplesmente cortava a sua mão ou te matava. Caralho. Então foi um dos primeiros genocídios que aconteceu na humanidade, né? Então isso foi a culpa do Leopoldo II. E não pisou no Congo. Ele nunca foi pra lá, Nunca né? foi para lá. Ele só era dele, era uma fazenda gigante dele. Isso. E ele nunca foi lá. Nunca foi para lá. E a Bélgica se beneficiou bastante com essa política, porque a maneira dele, porque ele é um rei conquistador, ele queria conquistar o mundo, ele queria colocar a Bélgica num patamar, né, igual Portugal, a Espanha, né, aquelas potências na época. Ele tentou nas Filipinas, não conseguiu, mas ele conseguiu no Congo. Cara, infelizmente. Ele nunca foi pra lá, e aí todo o dinheiro que ele ganhava, ele usava pra investir na Bélgica, né? Isso, investir nos monumentos, investir nos palácios, nas construções das vias. Então ele beneficiou muito a Bélgica, principalmente a cidade de Bruxelas. Isso é interessante falar isso, porque eu tava pesquisando sobre essa história toda, e eu vi que esse cara, ele matou mais que Hitler e grandes genocidas. Justamente. Eu estive em Paris com um dos grandes amigos meus, a gente estava passeando no Arco do Triomphe. Aí um dos grandes amigos meus, também que é francês, né? Na verdade eu conheci ele aqui, né, em São Paulo. E a gente estava passeando, ele me falou uma coisa, ó. Ele falou: Prosper, você sabe que esse Arco do Triomphe foi o Napoleão, que foi um dos maiores canalha, matou muitos brancos, né? Então ele me falou uma coisa, ele é branco, ele é um homem branco. Ele me falou uma coisa, ele falou: olha, o incrível é que todos os homens brancos que mataram brancos são vilões, mas aqueles que não mataram os brancos, ninguém fala, né? Igual do Leopoldo II, aquele merda, desculpa falar. Não, pode falar, aqui é livre, aqui é livre. Aqui não é ditadura, não. Aqui dá pra falar. Aí ele me falou isso no carro dele, eu falei: sim, ainda bem que você tem essa percepção, porque eu tenho também essa mesma percepção, né? Então, o Leopoldo II matou muito mais gente. E como é que encerrou a história dele lá?
A história dele encerrou porque uma investigação de alguns de um jornalista, eu esqueci o nome dele, britânico, né, que pesquisou muito. Ele era um amigo, ele tinha um amigo dele que fazia que trabalhava no Congo na época, que trouxe esse relato, né, para ele. E depois de fazer uma investigação, começou a pressionar a imprensa inglesa, começou a pressionar o rei, o rei da Bélgica, de falar realmente o que estava acontecendo no Congo, e depois veio à tona. Ele teve que doar. Na verdade, ele doou o Congo pelo governo belga. Que era ele. Tipo, não mudou nada. Não mudou coisa, não mudou nada, piorou, né? Piorou. Porque aí que começou a fase da colonização. Por isso, quando a gente fala da história do Congo, a gente fala que o Congo nasceu como escravo no seu próprio território, os congoleses. Depois passou na transição, passou para da escravidão para ser uma colonização, e depois veio a República, né, e um monte de sequência de ditaduras. Eu acho que a gente vai chegar lá. E então a independência do Congo, ela surge em que ano? E ela se torna independente da Bélgica, é isso? Isso, da Bélgica, do governo belga. Aí ele surge dia 30 de junho de 1960. 1960. Recente. Recente. E a maioria dos países africanos viram seus países ser contemplados com esse processo de independência. Por causa do movimento dos jovens, né, também na época, que foram para lá para estudar, né. Entre eles, um dos maiores inspiradores, né, que é o Patrice Lumumba. Eu acho que no meu Instagram ele está no minha foto de perfil lá, né. Então, eles que batalharam muito para conquistar a independência. Então, esse genocida, ele ficou até que ano lá? O Leopoldo? Segundo, ele ficou mais ou menos 20 anos, né? Se você ver 1885 até 1909, mais ou menos 20 e poucos anos. Aí quando ele sai, existe uma promessa de democracia ou não existe isso? Continua sendo um governo autoritário e brutal? Sim, continua. A política da exploração dos minerais na época, porque lembrando que o Congo é a segunda potência, depois do Brasil, né? No Brasil, aqui nós temos a floresta amazônica, a segunda maior floresta do mundo é no Congo. Então, continuou até hoje, inclusive, tem esse problema, né, da exploração ilícita dos minérios e dos recursos. Então, o processo da colonização ainda trouxe continuou com as mesmas práticas. Mas mudando algumas coisas, algumas coisas. Depois que saiu o genocida, isso mudou, melhorou um pouquinho, mas continua sendo explorado. Isso, continua sendo explorado. Até se tornar independente, continua na mesma pegada. Isso, a mesma pegada. Entendi. Pra você ter uma ideia, por exemplo, quando os colonizadores, na época, depois de receber a doação do rei Leopoldo II, eles no Congo tinha menos de 20 pessoas formadas. Então, eram pouquíssimas pessoas formadas. Mas a colonização trouxe também universidades,